Seja muito bem-vindo ao Em Foco. Henrique Granadeiro responsabilizou-se apenas por parte do investimento da PT na Rio Forte. Na Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso BES, o ex-presidente da PT revelou ainda que os investimentos da operadora estiveram sempre submetidos a um enorme escrutínio. Henrique Granadeiro chegou ao Parlamento com uma convicção. Queria contribuir para esclarecer a verdade dos fatos. Numa vasta intervenção inicial, o ex-presidente da PT salientou a regulação e o escrutínio a que estava submetida a operadora, que nunca foi alvo de reparos às contas ou à política de investimentos. As diversas operações realizadas, quer com as partes no acordo de parceria, quer com os demais bancos com quem as sociedades do Grupo Portugal Telecom trabalhavam, e eram muitos, ocorreram ao longo de um longo lastro temporal, sem terem merecido reservas, comentários ou questões dos acionistas, do auditor externo, da Comissão de Auditoria ou dos reguladores. Na Comissão de Inquérito ao caso BES, Henrique Granadeiro atribuiu as perdas da PT na Rio Forte a uma indefinição de fronteiras entre a Comissão Executiva da PT Portugal e da PT-SGPS. Um reconhecimento de que a liderança partilhada com Zena Albava se revelou um erro. Quanto à autorização para o investimento de 900 milhões de euros na Rio Forte, o ex-líder da PT responsabilizou os administradores do BES, Amílcar Moraes Pires e Joaquim Góis. O Dr. Amílcar Moraes Pires, comigo, não veio negociar coisa nenhuma no que diz respeito a essas aplicações do Rio Forte. Então com quem é que negociou as operações de fevereiro de 2014? Eu não negociei operações de 2014 com ninguém. Eu limitei-me a falar com o CFO e dizer-lhe para ele falar com o CFO do BES e ver da possibilidade de realizarmos essa operação que, no meu espírito, estava que era de 200 milhões e não de 897 milhões. A ZI, ou Rio Forte, era um problema interno do BES. O BES era o intermediário financeiro da PT e era o parceiro financeiro da PT e era naturalmente o conselheiro financeiro da PT. E quando foi do ETRIC, o BES classificou a PT de investidor conservador. Portanto, um investidor que precisa de uma atenção especial e de informações muito pormenorizadas. Havia, com certeza, uma confiança alicerçada em 13 anos de operações sem uma única falha. E, obviamente, que se tivéssemos sabido antes essas contas, nunca teria havido aplicações em Rio Forte. Granadeiro reconheceu ainda que a elevada exposição da PT ao BES não foi uma boa prática, mas que o banco liderado por Ricardo Salgado era o que oferecia o melhor preço. Isto são leilões competitivos e quem mais se chega à frente, maior percentagem consegue colocar. Não era uma boa prática. Henrique Granadeiro deixou ainda claro que a boa relação com os acionistas da PT não foi fator de falta de independência na forma como geria os negócios que lhe eram confiados. Rui Moreira de Carvalho, Paulo Batista Santos e Eduardo Cordeiro são os convidados deste Em Foco. Muito boa tarde a todos. Paulo Batista Bastos, começava por si, Santos, desculpe, começava por si, olhando para esta audição de Henrique Granadeiro. Hoje já tivemos a oportunidade de ouvir também Pacheco de Melo. Esta comissão de inquérito, em termos práticos, vamos chegar aqui ao fim com a sensação que de facto tudo ficou esclarecido, ou de facto vamos ver este empurrar de responsabilidades entre Henrique Granadeiro e os outros membros da ex-direção da PT? Sim, eu peço cumprimentá-la assim, dizer que tenho aqui um gosto particular de estar hoje aqui com o Duarte, além de ser um grande colega e um brilhante deputado, hoje estou certo que será um bom autarca, e também o Dr. Rui, de trocarmos aqui algumas impressões. Eu devo dizer que, sobretudo, o que se tem passado esta Comissão de Inquérito tem-me surpreendido pela negativa. É certo que há aqui um exercício que é uma fronteira difícil e nós percebemos, os protagonistas, que é entre aquilo que as pessoas reservarem-se, até com medo, ter aqui alguma implicação de natureza jurídica para eles, algum problema, uma vez que estão em Comissão de Inquérito, mas há um processo de inquérito a decorrer paralelamente e, portanto, as pessoas reservam-se um bocadinho, mas é de facto este tipo de elementos e este tipo de comunicações, embora ontem corajosa, mais de um homem acossado, um homem que estava ferido com a sua organização,
Mas, de facto, como alguém hoje escrevia até no Diário Económico, com muita propriedade, a Henrique Granadeira faz, de facto, um exercício acusatório, identificador de um conjunto de matérias, portanto, é daqueles que se lembra do que é que se passou, mas não faz a sua autocrítica, o que não deixa de ser uma coisa um bocadinho também inédita. E isso vai muito em linha do que aquilo que estes principais protagonistas têm feito neste processo. Eu acho isso muito lamentável. É contra isso que nós todos os dias na rua vemos que as pessoas estão muito contra e que prejudica a credibilidade do nosso país. Um cidadão médio português que paga os seus impostos, que percebe que este episódio do BES amanhã vai ter consequências naquilo que tem a ver com os encargos que o Estado português vai pedir a ele, não percebe como é que estes cidadãos que vão ali a uma comissão inquérito, que não se lembram de nada, que não participaram em nada, que se acusam uns aos outros, mas que, no limite, não há ali uma consciência, como às vezes vemos na política. Como bons exemplos, ainda no outro dia recordávamos um trágico acidente até protagonizado pelo Dr. Jorge Coelho, na altura que era ministro, da ponte entre os rios. Não vejo nenhum destes protagonistas a fazer a sua meia-culpa e a assumir com coragem que errou, que esse erro pode ter consequências para os portugueses e vai ter, e que tem, sobretudo, consequências para o nosso sistema financeiro e para a nossa economia. Eu acho que é isso que é lamentável. Vejo muita gente, gestores, aliás, como no outro dia, a tal deputada revelação suscitava até os gestores de topo internacional, premiadíssimos, e que agora os portugueses veem que são cidadãos comuns e que não estão a prestar um bom serviço, nem às empresas da qual participam ainda, uma boa parte deles, nem muito menos à economia. Era muito importante para o país, para o sistema financeiro, para a política, para a imagem que os portugueses têm daquilo que é os seus principais responsáveis, que às vezes têm dificuldades em perceber se estes agentes são agentes políticos ou agentes empresariais. É bom que fique claro, estamos a falar em pessoas que estão nas empresas, que não tem nada a ver com nenhuma entidade pública, porque se fosse uma entidade pública, permita-me só este parênteses, eu estou certo que este nível de responsabilidade não era aceitável. Ou, por outro, este nível de irresponsabilidade, em bom português. E aquilo que eu peço, com toda a franqueza, e que tenho solicitado dentro daquilo que é os meus pequenos espaços de opinião, é que era muito importante que a Justiça aqui, naturalmente, fosse célere e que os senhores deputados continuassem a cumprir um papel importantíssimo de clarificação deste tema, para que os portugueses percebam que há necessidade também nas empresas, na economia de Portugal, separar o trigo do joio. E há gestores e há empresários que não favorecem aquilo que é a boa saúde de uma economia de mercado. Na cena do apuramento de responsabilidades, e passando aqui ao nosso próximo ponto na agenda, o Primeiro-Ministro disse hoje, através do seu líder parlamentar, que responderá às perguntas colocadas pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e também pelo PCP. Duarte Cordeiro, que respostas é que esperam ouvir do Primeiro-Ministro? Esperam um pedido de desculpas? Eu não sei se me posso pronunciar sobre a questão da PT. Sim, só não gostava, como temos pouco tempo, só não eu gostava. Eu só queria também cumprimentar o Dr. Rui, cumprimentar o Paulo, já desde o Parlamento, penso que tivemos para aí numa ocasião. Hoje tem um papel fundamental como Presidente da Câmara da Batalha e é muito importante esta disponibilidade que ele teve e, portanto, acho que é de louvar. Dizer só muito rapidamente sobre a questão da PT, que eu subscrevo as palavras, e dizer que há algumas questões que os deputados têm que continuar a insistir, porque algumas questões são do interesse de todos sabermos. Independentemente das contradições que existem entre os vários intervenientes, ficou claro para todos que havia um conhecimento dos dirigentes da Portugal Telecom sobre o empréstimo que foi feito e, pelos vistos, também havia um conhecimento da Oi sobre esse mesmo empréstimo. O que faz questionar a questão da renegociação dos termos da operação. Porque é que houve a renegociação da fusão? Portanto, essa é uma questão central que eu acho que é muito importante os deputados continuarem a investigar, porque essas questões são importantes até para percebermos como é que são formadas as decisões e como é que nós todos devemos ou não encarar... Mas tem a expectativa, porque isso pressupunha, como dizia Paulo Batista Santos, que houvesse o que se chegasse aqui a alguma conclusão. Eu subscrevo inteiramente, mas eu volto a referir, quer dizer, é importante, até do ponto de vista da avaliação daquilo que é o enquadramento deste tipo de negócios e a participação que se deve ter ou não nestas matérias e a ausência de escrutínio, mas também a participação, a avaliação que nós fazemos sobre isto e a aprendizagem que é tida, acho que é muito importante saber, até porque nós por vezes esquecemos-nos que há domínios da vida, da nossa vida, que são tomados por decisores que por vezes têm enorme poder, mas que não têm este nível de escrutínio e têm que ter algum nível de escrutínio. Portanto, é muito importante perceber o papel dos reguladores, como é que isto é possível neste contexto e como é que estas decisões são tomadas desta forma, aparentemente também contraditória. Portanto, são algumas questões centrais. Sobre a questão que me colocou, também quer ser rápido, importa que seja
que haja esclarecimento. Confesso que para o Partido Socialista, digo também a título pessoal, nestas matérias nós temos que ser, o desejável era que sejamos rápidos a esclarecer, mas independentemente de sermos rápidos a esclarecer, é que esclareçamos e, portanto, não me parece que seja útil para ninguém, não é útil para a vida política portuguesa, algumas destas questões ficarem por esclarecer. Acho que quanto mais rápido o Sr. Primeiro-Ministro esclarecer, melhor será para todos, para ele, para a vida política nacional, para os portugueses. Está em causa a legitimidade política do Primeiro-Ministro? Eu acho que interessam aqui vários domínios, há alguns que são, penso eu, obviamente que o Sr. Primeiro-Ministro já tentou fazer 2 meia-culpas em relação a algumas matérias. Obviamente interessa, do ponto de vista da avaliação política, perceber qual é o enquadramento que um decisor tem no momento em que apresenta uma reforma. Se me perguntar se tem interesse, eu não posso esconder a dizer que não tem. Mas há aqui muito ruído em torno desta questão e isso é que talvez não seja do interesse desta matéria. E portanto, o Partido Socialista não contribuiu também para isso? Não houve algum aproveitamento político do caso quando vai pelos trâmites não habituais? Eu vou-lhe utilizar uma expressão popular que é preço por ter cão e preço por não ter. Esta questão não surgiu do Partido Socialista, como é do domínio público. A forma da Comissão Parlamentar. Surgiu da Comissão Social, da Comunicação Social. O Partido Socialista, obviamente, também seria questionado se o Partido Socialista nada perguntasse ou não reiterasse as perguntas que têm surgido publicamente. E, portanto, a forma como as perguntas são feitas, devo-lhe dizer que eu desvalorizo. Importa, sim, que as perguntas sejam respondidas. Não me parece que tenha existido algum particular vontade de, como eu percebo as interpretações que também são feitas por parte dos partidos da maioria, que por uma via dá mais espetáculo, pela outra dá menos espetáculo. Confesso que não me parece que tenha sido essa a intenção de uma via, terá sido aquilo que foi entendido como, se calhar, o melhor, mas ou como mais adequado. Não me parece, eu pelo menos não tenho essa interpretação. Volto a referir que acho que é muito importante haver esse esclarecimento, acho que é muito importante que ele seja rápido e que seja também objetivo, não seja ambíguo, não é? Rui, achas que terá consequências para a popularidade do Primeiro-Ministro, nomeadamente, situando nós aqui a última avaliação que foi feita a esse tema, foi uma sondagem que dava praticamente um empate técnico entre o Governo e o Partido Socialista. Se essa sondagem fosse feita agora, os portugueses estariam desapontados e estariam dispostos a castigar o Primeiro-Ministro por ter sido incumpridor? Boa tarde. Não sei qual é que seria o impacto, mas provavelmente teria algum impacto. Acho que é sempre uma tristeza quando perdemos uma relação de afeto. Estamos a falar, enfim, em termos relativos, não é? Portanto, enfim, mas ainda falta bastante para as eleições e, como diz o Duarte, falta agora perceber o que é que está em jogo, não é? Não estando em jogo mais do que isso, pois saberão os eleitores valorizar o ato. Sim. Mas, Alexandre, posso-me, Sr. Rui, se me permite, só dar aqui um apontamento que eu acho que é muito importante. Aliás, o Duarte, no fundo, sinalizou. Nestas matérias, é de facto o efeito político, mediático, é mais do que aquilo que é, na realidade, da vida das pessoas. Eu acho que o Primeiro-Ministro devia, no meu ponto de vista, responder mais rapidamente, portanto, há aqui um problema. Digamos, foi identificado um conjunto de dívidas ou de incumprimento à Segurança Social, o que ele deve claramente esclarecer pagando, como acontece com muitos portugueses, infelizmente, e nem sempre o Serviço da Segurança Social, a AT, digamos, a Autoridade Tributária, sempre foi mais eficaz na cobrança e no aviso dos contribuintes que estão em dívida. A Segurança Social só mais recentemente é que tem essa plataforma informática. Sim, mas ainda assim ele já sabia da dívida e não a pagou. Certo, de acordo, mas a questão é esta, mas todos os portugueses, face à lei, tendo dívidas, podem-nas pagar. Com juros ou sem juros, há um regime, desde que ele não seja beneficiado e que as pague. Eu acho que isso deve, como diz o Duarte, tem razão, deve muito claramente assumir como é que fez, como é que identificou o problema, esclarecer. Agora, é uma matéria, e eu aí discordo ligeiramente daquilo que o Duarte, ou da abordagem que o Duarte fez, é uma matéria que me choca ver isto como arma de arremesso político. E, de facto, o PS, numa fase inicial, e agora dou o braço a torcer, já arrepiou o caminho, mas numa fase inicial, percebeu que tinha aqui alguma oportunidade para cavalgar politicamente. Mas não foi, aliás, peço desculpa por interromper, mas não foi, aliás, o próprio Primeiro-Ministro que fez disto um caso político quando diz que dele nunca dirão que enriqueceu ilicitamente e que não haverá favorecimentos por estar em cargos políticos. De resto, até suscitou uma carta hoje enviada por José Sócrates ao Diário de Notícias, dizendo que é o grau de miséria moral
reagindo a isso mesmo. Com toda a franqueza, eu não me revejo inteiramente nas palavras, mas vamos enquadrá-las. É uma referência de uma intervenção no grupo parlamentar, portanto, num espaço partidário, que é um órgão do Partido Social Democrata, e já numa fase reativa a um conjunto de incidentes e de interpelações em sede parlamentar, quer o PS, quer os outros partidos da oposição, e o PS quis fazê-lo de uma forma mais política, através de um requerimento numa comissão, de forma a que houvesse aqui mais efeito mediático dessa mesma iniciativa. Portanto, eu acho que nesta o matéria... Primeiro-Ministro cedeu. Não, acho que caiu na armadilha da o politização Primeiro-Ministro, do caso. como qualquer um de nós, é reativo. Eu há pouco comentava, eu vi ontem o Dr. António Costa ter uma reação até a uma colega sua, porque me espantou, porque tenho a ideia do Dr. António Costa, uma pessoa muito afável e muito simpático, particularmente com os senhores jornalistas, mas ontem, pronto, estava num dia irritado, qualquer um de nós tem um mau dia, e o Primeiro-Ministro estaria também relativamente acossado de estar-se a ver vítima de um conjunto de ataques políticos numa questão que qualquer um de nós valoriza muito. Tem a ver com a nossa honra e com a nossa idoneidade pessoal e que, naturalmente, um político mas, sério... não é um ataque político, é uma dívida. Certo, mas ele... Quanto mais nós politizarmos aquilo que é dívida, depois eu caberei como eleitor perceber até que ponto é que vale a pena ou não confiar numa pessoa. Portanto, é uma dívida. É uma relação de confiança que está... está... Mas o meu ponto é este, quer dizer, ele no fundo reagiu, eu comecei por dizer que eu achava que o Primeiro-Ministro, ou alguém por ele, devia, de uma forma muito clara, dizer esta dívida foi apurada, processou-se desta maneira, pagou, enquadrou na lei, tudo bem. Ele foi reativo, digamos, ao ataque político. E aqui é que eu acho que a política não prestou um grande serviço. Duarte Cordeiro, no início, quando António Costa chega à liderança do Partido Socialista, uma das preocupações era que José Sócrates não fosse alguém muito presente naquilo que seria a vida de António Costa ao longo deste ano de preparação para as legislativas. Esta carta de José Sócrates, este aproveitamento político que ele acusa também o PSD de ter feito do caso, é algo que ao Partido Socialista esta presença forte de José Sócrates convém nesta altura? Foi por isso que o Partido Socialista... Não se pode colocar a questão nesses termos. Acho que é uma pessoa que está no seu direito de reagir da forma como entender. Teme que o Partido Socialista José Sócrates sempre se mantenha vivo ao longo deste ano dentro do Partido Socialista na campanha. Também não parece já declara. Claro que não temo. A questão central é a ação política do Partido Socialista, obviamente não pode, em momento algum, ser interpretada pelas reações do José Sócrates, nem o contrário. E, portanto, acho que ele é um cidadão, está no seu direito de reagir, reagiu, e, portanto, tem liberdade para o fazer. A ação política do Partido Socialista deve ser lida pelo seu líder, pelos dirigentes do Partido Socialista. Eu percebo a tentação, mas não me parece que seja correto o cruzamento destes dois factos. E deixa-me só dizer o seguinte, eu partilho desta questão que é, independentemente da interpretação política que nós possamos fazer destes eventos, a questão é se há ou não há factos que nos permitam fazer algum tipo de apreciação. Quer dizer, seria caso único se existisse algum facto de relevo, nós depois ignorássemos o facto, porque simplesmente não fica bem. Quer dizer, acho que há aqui um aspecto que importa esclarecer, até porque parece, e acho que é por mais evidente, que não pode haver dúvidas sobre nem a forma como foi avaliado o montante, nem a forma como foi processado o pagamento, ou seja, não pode haver dúvidas. Acho que para bem de todos, para bem do funcionamento das instituições, do comportamento do próprio Primeiro-Ministro. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista, obviamente, não digo que não tente, por vezes, no calor das intervenções de um qualquer dirigente, poder parecer, ou poder ser interpretado algo mais do que isso. Mas acho que seria absolutamente surpreendente se o Partido Socialista também não se juntasse a todos os partidos e toda a opinião pública que quer ver esclarecida esta matéria. Haverá consequências a tirar do lado do Primeiro-Ministro depois de esclarecidas as perguntas? Pode-se dar esse passo em frente a seguir? Nós não podemos antecipar as respostas do Primeiro-Ministro. Portanto, acho que também não é elegante, não é legítimo. Acho que nós temos que esperar por esses esclarecimentos. A única coisa que nós podemos, obviamente, avaliar e penso que, pelo que eu li hoje na comunicação social,
também me parece que o facto da maioria ter chumbado as questões do Partido Socialista, parece-me que foi invocado mais a forma e menos a vontade de esclarecer. Se assim for, tudo muito bem. Foi a forma de ir à Comissão Parlamentar, que seria inédito para um Primeiro-Ministro ir a uma Comissão Parlamentar. Pois, por vezes também é possível interpretar este tipo de exercícios de maioria. Espero que não seja, portanto, assim espero, porque entretanto pareceu-me que existiu uma questão. Não, parece-me já houve um esclarecimento que haverá. Que todas as perguntas serão respondidas. De resto, existe um debate quinzenal na próxima semana. Esperemos que seja rápido e que seja objetivo e que não fiquem questões por esclarecer. E que volto a dizer, quer dizer, aqui o que interessa. Há demasiadas questões centrais e, obviamente, que estas questões, esperemos que estas não sejam as questões centrais, mas vamos ver se serão ou não. Rui, temo que a discussão este ano seja à volta destes casos, seja de discurso perante investidores chineses, seja de dívidas à Segurança Social do Governo, que seja isto a política este ano? Eu acho que vai ser mais de tudo. Agora, muita coisa aconteceu nos últimos 3, 4 anos. Temos um impacto forte, não só em Portugal, mas na Europa. E então, os últimos 3, 4 meses, com o caso particular da Grécia, acho que vão fazer e Espanha, que está a acontecer, acho que vão fazer que esta campanha eleitoral vai ser mais politizada. Estas questões que estão a colocar têm que ser relevantes, quer dizer, o aspecto de unidade. Nós vimos o caso da PT, vimos o caso do Banco Espírito Santo, vimos o caso destes gestores todos que aprendemos a conviver com eles, como comentava muito bem o Paulo há bocado, que os nossos ícones e caíram todos, esfrangalharam-se, desde o aspecto ético ao aspecto da própria qualidade. E, portanto, faz sentido, então, que do seu ponto de vista, que seja uma campanha mais centrada em caráter do que em medidas? Eu acho que vai ser tudo. Primeiro porque o nosso rendimento disponível é menor. Portanto, qualquer pequeno pormenor ficamos mais céticos porque tem maior impacto. Segundo, porque o potencial de crescimento também é menor. E ficamos mais dependentes das demagogias. Portanto, eu acho que vai haver menos demagogias. Finalmente, o caráter, acho que o Alexandre pôs bem, isto há um desfalecimento de valores que nós ficamos também céticos. Portanto, ou seja, este pequenos, pergunto como bem coloca, se for mais do que está em cima da mesa, acho que ele pode ter muito a perder. Acho que está tudo em aberto para o campo das eleições, acho que vai ser um ano interessante. Podem ter vários quadrantes a perder. Eu vou utilizar aqui a palavra que é forte, eu acho que vai ser decisivo para os partidos do arco da governação, onde está o PSD, onde está o PS, estes dois principais não partidos. Descredibilizarem os valores. Pois. Ponto. E ao assumem que há aqui um problema na vida pública, e a vida pública para os portugueses, muitos deles, é tudo aquilo que aparece na televisão. Não é necessariamente a vida pública como nós a entendemos. Ou há aqui um combate sério à corrupção, à seriedade de quem exerce funções públicas e de elevado relevo nacional, ou então os portugueses tenderão para fenómenos, como nós vemos noutros países, que poderão extremar aquilo um bocadinho que é a nossa consciência, a nossa prática política e democrática. Eu creio que os partidos, PSD, PS, sobretudo estes dois principais partidos, mas também o CDS, aqueles do arco do regime, o arco da governação, conforme temos basicamente referido, têm que se consciencializar disto. Se não o fizerem, se envolverem José Sócrates, que está a viver uma situação que é conhecida, se isto for o tema de uma campanha... Mais do mesmo, claro. Se isto for um tema de uma campanha, estes dois partidos, nenhum deles vai ganhar com esta corrida, pelo contrário, e nós podemos ter aqui fenómenos de radicalização política que nos vão assustar. E se o tema é este, o de não querer que esta campanha se centre nas questões de caráter, se centre num programa para o país, toda esta polémica que existiu relativamente a Pedro Passos Coelho, e antes uma polémica que acabou por ter os dias contados, justamente porque foi anterior a esta, foi a história do discurso de António Costa perante os investidores chineses, era conveniente acelerar aqui o calendário do António Costa, que disse só em maio que apresentaria um programa e começava, de facto, a avançar para essa fase das ideias para o país?
Eu não coloco as coisas no mesmo patamar. Nós, às vezes, para a tendência da simplificação, colocamos os eventos nos últimos dias todos como se fossem a mesma coisa. Não são, convém também... Há quem tenha defender que uns surgem para necessidade para tapar os outros. Sim, mas convém... Dê-lhe uma resposta rápida, claro, agora. mas convém ter alguma atenção em relação a isso. Nós não podemos comparar as questões e esperemos que esta questão recente agora não seja efetivamente uma questão tão central. Em relação à questão do calendário político, acho que só alguma desatenção, e acho que é uma tentativa óbvia, faz parte de uma tentativa de colagem ao Partido Socialista, ao António Costa, determinado tipo de imagem, mas obviamente que o Partido Socialista tem tornado públicas as suas opções e as suas propostas. Ainda agora, recentemente, o fez em relação a aspectos centrais da nossa vida, nomeadamente a questão da vida relacionada com toda a política autárquica, todas as políticas públicas de proximidade, todas as questões relacionadas com a descentralização, com a regionalização. E, portanto, não me parece, só por desatenção, é que se diz que o Partido Socialista não está já a avançar com aquilo que são as suas ideias em relação aos aspectos centrais. Por vezes também o vemos quando o Partido Socialista admite que faria as coisas de uma forma diferente do Governo e, portanto, mais uma vez eu digo, o António Costa várias vezes, em relação a alguns aspectos centrais, como a organização dos transportes nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, ou outros do género, tem assumido posições bastante concretas. O calendário está em marcha. O calendário e a discussão política está aí. É uma questão de opção. Está aí. Nota muito, mas fica-se com a ideia que há uma coisa... Desatenção dos jornalistas, certamente. Meus senhores, muito obrigada pela vossa presença no Em Foco, que hoje termina por aqui.